16. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 16, do verso 19 em diante. Estou feliz que a minha irmã também pôde vir ao culto hoje. Ela estava passando muito mal esses dias, né? O Senhor trouxe ela aqui, que Deus te cure, tá? Profetiza a cura para você. Glória a Deus. Todos acharam, irmãos? A palavra vai dizer assim: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio, e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E disse: vejo os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, e nem tampouco o de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouve-os. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Fala para o teu irmão: ainda. A porta do céu ainda está aberta. A porta do céu ainda está aberta. Eu estava em casa, e antes do Senhor me dar essa palavra, eu ouvi uma ilustração, e eu quero trazer para os irmãos aqui. A verdade que o pregador, ele usa a ilustração no meio da mensagem, ou no final da mensagem, mas o próprio Deus me deu essa autorização de aplicar essa ilustração agora, no início dessa palavra. Eu estava ouvindo em casa, quando eu estava chegando da rua, e eu ouvi um vídeo, e essa palavra não é minha. E ele fala que em alguns dias houve uma briga de trânsito. Um homem saiu no braço com outro homem, e nessa briga de trânsito ele acabou matando o outro. E ele foi indiciado. E antes dele se apresentar para poder esclarecer os fatos, ele contratou um advogado. E sem que ele soubesse, esse advogado era um dos melhores que tinham. E esse advogado falou para ele assim: conta a tua história, e nós vamos poder ver o que podemos fazer aí. E ele contou toda a história da sua vida, ele relatou tudo, pormenores, contou toda a verdade. E a história diz que, a ilustração diz que quando ele chegou lá, depois de um advogado de acusação ter feito toda a sua palavra, esse homem então relata a história dele com muita propriedade, com muita profundidade. Ele deu um show de defesa desse homem.
E quando o juiz pega o martelo, e agora ele bate o martelo e diz: absolvido, inocente. E esse homem, então, ele sai feliz da vida daquele lugar, porque aparentemente ele era culpado, mas o advogado conseguiu absolver ele. Passados anos depois, esse mesmo camarada, ele se envolve numa outra briga de trânsito. E dessa vez ele também mata uma outra pessoa. Aí, quando ele se vê nessa situação, ele tenta procurar o nome do advogado, ele tenta procurar o telefone, mas ele não conseguia achar, porque já tinha passado um certo tempo. Então ele contrata um advogado também, sabendo que esse advogado era um dos melhores. Só que quando ele chegou na audiência, o advogado que havia defendido ele na primeira causa, agora não era mais advogado, agora ele era juiz. E quando ele vê ele lá, e agora ele é juiz, mas o advogado que fez a defesa dele, fez também com muita propriedade, contou toda a história da vida dele diante daquele juiz. E ao chegar no final, esse juiz pegou e bateu o martelo e disse: condenado. Porque esse juiz um dia foi advogado e conhecia toda a história da vida dele. E agora ele não tinha mais desculpas. O que eu quero trazer aqui nessa manhã com essa ilustração: hoje Jesus é o nosso advogado. Hoje Jesus está defendendo a tua causa. Hoje Jesus está defendendo a tua história. Mas vai chegar um dia que esse Jesus, que é advogado, ele vai ser juiz. E não adianta você ter desculpa nenhuma diante dele, porque ele já conhece a tua história. Quando eu comecei a olhar para essa ilustração, o Senhor falou comigo assim: ainda dá tempo. Ainda é tempo, porque as portas estão abertas. E eu comecei então a pensar nessa história. Porque a verdade, quando a gente vem para essa igreja, ou qualquer igreja que você vai, a mente da gente está condicionada a receber mensagens motivacionais. Todo mundo gosta de chegar aqui e ouvir que Deus vai abençoar. Todo mundo gosta de chegar aqui e ouvir que Deus vai mudar o cativeiro. Todo mundo gosta de chegar aqui e ouvir que Deus vai tirar dessa provação, que Deus vai mudar, que tem uma terra que mana leite e mel. Todo mundo gosta de ouvir isso, eu gosto. Para mim, é verdade, irmãos, que Deus não me chamou somente para trazer palavras, para poder massagear o teu ego. Deus me chamou como profeta na terra, e hoje eu trago uma palavra de conscientização para você nessa manhã. Deus quer te conscientizar que ainda dá tempo, que ainda há oportunidade, que a porta do céu ainda está aberta, que aí há um livre acesso através de Jesus para você chegar e gozar da vida eterna com Ele. Quando eu comecei a meditar nessa história, você vai perceber que o Lucas, ele trabalha esse livro dele com muita propriedade. Ele vem no capítulo 15, ele vem falando sobre a ovelha perdida, ele vem falando sobre a dracma perdida, ele vem falando sobre o filho pródigo, mas quando ele chega no capítulo 16 aqui, ele está falando de um homem que era mordomo na casa do seu senhor. Ele está falando de um homem que cuidava das coisas do seu senhor. Só que o Senhor começou já a preparar para retirar ele do seu senhorio, porque ele encontrou infidelidade no coração desse homem. E a Bíblia vai dizer que ele então, sabendo que ele ia ser dispensado, ele começa então a procurar os credores, porque ele administrava as coisas do seu senhor. Então ele começa a procurar, porque ele ia perder a mordomia. Então ele começa a grampear. Ele chega para um dos seus devedores, ele fala assim: se tu deve 100, escreve aqui 80. Se tu deve 50, escreve aqui 10.
se tu deve tanto, escreve aqui. Então, quando ele começa a fazer isso, porque a preocupação dele não era com as coisas do seu Senhor. A preocupação dele era com ele mesmo, porque ele entendia que se caso ele perdesse a mordomia, ele fosse dispensado pelo seu Senhor, aqueles que ele favoreceu lá fora iriam dar guarida a ele quando ele tivesse uma condição difícil. Aí Jesus ele pega essa aplicação, não porque ele está dizendo que, ou seja, ele está querendo usar isso aqui, dizendo que o cara estava fazendo certo, não, ele estava mostrando que mesmo ele, dentro da sua imprudência, dentro dele da infidelidade, ele estava se tornando uma pessoa prudente. Por isso que ele diz aqui, ele diz assim, ó geração dos filhos, ele diz assim, louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. O que ele quer dizer? Ele estava preocupado com o seu dia de amanhã e não com as coisas do seu Senhor. Então Jesus traz essa palavra e é um impacto. Essa palavra se torna um impacto porque Jesus está ministrando para uns homens chamados fariseus. E os fariseus estavam lá, zombando, rindo daquilo que Jesus estava falando. E Jesus fala, vocês são avarentos. Vocês são avarentos. Porque o pensamento de vocês estão nas coisas, e não no senhorio, no Senhor das coisas. Então, quando ele chega aqui, nesse capítulo 16, no verso 19, você vai perceber que a frase diz ora, e tem uma vírgula. Porque esse ora aqui está mostrando uma continuidade daquilo que Jesus está falando. Está mostrando uma continuidade das parábolas que Jesus está mencionando para os seus ouvintes. Jesus ele fala da avareza para os fariseus. Esses homens, eles tinham a concepção de que o dinheiro era o que trazia a bênção. Ou seja, uma pessoa com dinheiro, ela era abençoada por Deus. Uma pessoa pobre é uma pessoa que estava sofrendo o julgamento de Deus. Então eles faziam essa comparação. Tem dinheiro, é abençoado. Não tem dinheiro, está sofrendo o julgamento de Deus. Porque eles eram avarentos, eles só pensavam neles mesmos. Eles só pensavam naquilo que eles tinham. Só que quando eles entram nessa parábola aqui, Jesus vem trazendo ensinamento para mim, ensinamento para você. E ele fala de dois personagens. Ele fala de um homem rico e ele fala de um mendigo. E esse mendigo tem nome. Ele fala de um homem que era rico. Ele fala de dois personagens. Note que o escritor ele faz questão de mencionar o nome de Lázaro. Ele mostra o comportamento desse homem rico. Ele diz que esse homem rico ele vivia de forma esplêndida e regalada. Ou seja, ele vivia no prazer, ele vivia naquilo que o dinheiro dele podia dar, sem se preocupar com quem estivesse próximo, ou sem se preocupar com o dia de amanhã. Ele vivia uma vida de riqueza, ou seja, ele era um homem de possessões. Ele era um homem de possessões, porque as possessões, irmãos, ela na vida do ser humano, ela é um crédito dado por Deus. E é para viver em responsabilidade. Não é para viver de forma irresponsável. Não é que Jesus não quer que você tenha dinheiro. Jesus não quer que o dinheiro seja senhor da tua vida. Para pedir uma pessoa que está vivendo uma vida egocêntrica. O que esse camarada estava mostrando aqui é que ele vivia uma vida egocêntrica. Ou seja, o centro era ele mesmo. O prazer era para ele mesmo. Ele tinha condições de abençoar o mendigo que estava à porta dele, mas ele fazia vista grossa. Ele pensava em viver uma vida de prazer, uma vida voltada para ele mesmo. E Jesus vem trazendo isso para os fariseus. Ele está falando para pessoas religiosas naquela época. Ele vem mostrando que
dois personagens. O rico se vestia de púrpura. Púrpura naquela época era uma vestimenta muito cara, que só quem tinha muito dinheiro podia se vestir de púrpura e linho finíssimo. Não era qualquer pessoa que pudesse ter a condições de se vestir dessa forma. Ele vivia todos os dias, sem exceção, de forma regalada e esplêndida. Ou seja, todos os dias ele vivia da mesma forma, no prazer e pensando em si mesmo. Todos os dias. Ele tinha uma vida que para ele chamava de brilhante, uma vida esplendorosa, deslumbrante. Mas Jesus também narra a vida do mendigo. Ele começa a fazer uma comparação, um contraste daquele que tinha e daquele que não tinha. E ele vem chamando aquele homem de mendigos, e chama de Lázaro. Mendigo, ou seja, uma pessoa que implora por caridade e precisa de ajuda alheia, porque não consegue sobreviver com ele mesmo, porque ele é mendigo, ele é pedinte. A Bíblia diz que ele jazia, ou seja, ele estava morrendo à porta daquele homem rico. A Bíblia diz que ele jazia, ou seja, ele parecia morto, ou possuía um aspecto de quem está morrendo, de uma pessoa que estava necessitada, de uma pessoa que estava esquecida, de uma pessoa que estava excluída. E a Bíblia diz que a única coisa que ele tinha era chagas. A Bíblia diz que a única coisa que ele tinha era chagas. Chagas é feridas expostas. E o único alento que aquele homem tinha era o lamber dos cães na ferida. E o rico vivia uma vida esplendorosa. Jesus então vem condenando esse tipo de comportamento. Jesus mostra aqui um parâmetro. E a primeira coisa que eu vejo aqui, irmão, é que esse vivia uma vida de irresponsabilidade e não se importando com a necessidade do próximo. O homem que estava do lado da casa dele, a porta dele, a Bíblia diz que ele desejava. Ele não comia, ele desejava. Havia o desejo dele de comer as migalhas, ou seja, o resto que caía da mesa. A Bíblia diz que ele desejava, ou seja, ele queria para si comer pelo menos o restinho dos farelos que estava caindo da mesa. Ele queria se alimentar com as migalhas, os restos que sobram da mesa. Isto mostra que ele não tinha acesso. Eu comecei a pensar, o problema aqui, irmão, não era o dinheiro. O problema aqui era a negligência do rico. O problema não é que ele tinha muito para viver. Jesus não está condenando o dinheiro aqui. Eu quero deixar bem claro que Jesus não está condenando o dinheiro. Mas ele está condenando o que o dinheiro se tornou na vida daquele homem. Uma coisa é viver pelo dinheiro. Quando você vive pelo dinheiro, você vive em conforto, você vive no status, você tem um carro, você tem uma casa boa. Tudo que dinheiro pode te proporcionar, isso é louvável. Porque você trabalhou, estudou, você conseguiu alcançar o sucesso. Mas o problema não é viver pelo dinheiro. O problema aqui é viver para o dinheiro. Quando a pessoa vive para o dinheiro, ela só vive querendo alcançar mais sucesso, mais dinheiro, mais fama. Então ele está pensando só no seu bel prazer. É isso que Jesus está condenando aqui. Ele vem trazer uma sucessão de palavras falando sobre ovelha que se perdeu e o pastor vai atrás. Ele vem falando uma sucessão de palavras aqui da dracma que se perdeu, do valor do que se perde. Ele vem falando aqui do filho pródigo que foi embora, deixou a casa do pai e não quer voltar mais, mas passou por uma dificuldade. Então houve a consciência dele retornar para a casa do pai. Só que agora Jesus está falando sobre a questão daquilo que tira o homem do centro da vontade de Deus. O que Jesus queria ensinar: quem é o teu Senhor? Quem é o teu Senhor? Quem é o teu Senhor? É Deus ou é Mamon? Quem é? O que eu posso então aprender com essa parábola? Essa parábola me ensina, irmãos, a primeira coisa que ela me ensina: a vida
se apresenta de formas distintas. A vida, ela se apresenta de forma distinta. Jesus está trazendo aqui dois tipos de vidas, dois tipos de comportamentos, dois tipos de situações que esses dois homens estão vivendo aqui. O rico vivia uma vida pensando em si mesmo, e o mendigo representando aquele que era abandonado, excluído, que não tinha condições de fazer nada por ele mesmo. Jesus narra a vida de ambos os homens. O primeiro vive uma vida egocêntrica, pensa só nos prazeres da carne, ou o que a riqueza pode proporcionar a ele, e não se importando com nada dessa vida, e com ninguém. O segundo é Lázaro, que estava à porta dele com fome, vivendo uma vida de quase morta, na dependência da compaixão ou da falta de amor de alguém, que mesmo vendo que ele, naquele estado, ninguém se importava com ele. Ninguém se importava com ele. Eu tenho aprendido na igreja que uma coisa é eu tenho que me preocupar com o meu irmão. É saber se ele tem o que comer, o que beber, o que vestir. Talvez eu não possa fazer muito, mas essa preocupação eu preciso ter. O único consolo que ele tinha aqui, irmão, era que os cães aliviavam a dor dele. Os animais irracionais iam lá para poder aliviar a dor que esse homem estava sentindo. O personagem aqui sem nome, aqui, irmão, ele representa todos aqueles que vivem as suas vidas de forma egoísta, longe de Deus. E o céu não reconhece o nome dele. Por isso, a Bíblia chama de um homem com riquezas. O céu não reconhecia esse homem, tanto que o nome dele não é mencionado aqui. O problema, irmãos, às vezes você é reconhecido aqui na terra por aquilo que você se tornou publicamente, mas às vezes você não é reconhecido lá em cima. E quando tu chegar lá, o teu nome não vai estar escrito no livro da vida. Meu Deus, eu sei que a palavra é dura, eu sei que a palavra é uma palavra de exortação, mas eu sou servo de Deus, eu faço aquilo que meu Pai manda, porque essa palavra também importa para mim. Glória a Deus. O personagem sem nome, ele não é reconhecido no céu, pode ser reconhecido aqui. Pode ter reconhecimento aqui, pode ser um bom advogado, pode ser um bom engenheiro, pode ser um ministro, pode ser um presidente, pode ser o que for. Mas se o nome dele não estiver lá em cima, o céu não reconhece ele. E eu estou te trazendo hoje, aqui nesta manhã, essa palavra, para que você seja reconhecido aqui na terra. Conheça o teu nome aqui na terra, mas quando tu chegar lá também, o teu nome está lá nos altos da palavra de Deus. E Deus reconhece que você faz parte do céu também. Não adianta nada ser reconhecido aqui e não lá. Porque essa vida é passageira. Uma hora a conta chega. Uma hora Deus te chama. E o pior de tudo é que quando tu chegar lá, tu não vai ter credencial para entrar. Vão procurar, sabe aquelas festas que as pessoas chegam na porta e o cara está com a prancheta desse tamanho? Como é que é o nome do senhor? Meu nome é Sérgio Murilo. Estou procurando aqui, mas eu não encontro o nome do senhor. O nome do senhor não está na lista. Não, mas eu fui convidado. O Anderson me convidou. Mas aqui na lista do Anderson, o nome do senhor não está escrito aqui. Então o senhor não pode entrar. Meu Deus. Este personagem, ele não era reconhecido no céu. Por isso, Lucas não faz questão de colocar o nome dele aqui. O personagem com o nome, a Bíblia fala que o nome dele é Lázaro. No hebraico, o nome dele significa ajudado por Deus. Quem quer ser ajudado por Deus? Aleluia. Eu quero ser ajudado por Glória, Deus. glória a Deus. Eu quero chegar lá e meu nome está escrito. Eu quero chegar lá e ele fala assim, entra porque teu nome está na lista. Entra porque o Senhor tem reconhecimento na terra, mas o céu também te reconhece. Até aqueles que têm um nome,
Aleluia. Maravilha. Este nome na terra tinha o nome na terra e tinha o nome no céu. Porque na terra se chamava Lázaro, mas por Deus era ajudado por Deus. Eu estou sentindo a graça de Deus. Deus trazendo uma palavra de conscientização. Você não veio aqui hoje por acaso. Deus te trouxe aqui para te trazer uma conscientização de que ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ele te trouxe aqui para te dizer pessoalmente que ainda dá tempo para você. Não perca essa oportunidade de ter reconhecimento no céu como tu tem na terra. Tu pode ser famoso na terra, tu pode ser famosa na terra, mas se o teu nome não estiver lá, já era. Agora a posição narrada aqui, da narrativa que muda. O texto fala que todos passarão pelo findar da terra. A morte chega para todo mundo. O versículo aqui, de número 22, vai dizer, e aconteceu que, é um acontecimento, é algo que naquele momento surgiu. E aconteceu que o mendigo, note que a posição mudou aqui. Perceberam o texto? Primeiro ele vem falando sobre o homem rico, depois ele fala sobre Lázaro. Só que agora, depois que aconteceu, ele muda o posicionamento. Ele mostra primeiro quem tem o nome escrito no livro da vida. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Ele diz que os anjos vieram. Então levaram ele, vem, vem para o lugar de descanso, vem para o paraíso, vem para o lugar de gozo eterno, de alegria eterna, vem. Os anjos acompanham aquele que tem o reconhecimento no céu. Os anjos acompanham aqueles que têm credencial para entrar no céu. Mas aqueles que não têm, a Bíblia diz que ele morreu, também o rico, e foi sepultado. É forte, irmão. Meu Deus. O Lucas, ele traz uma palavra aqui que eu fico estremecido com ela. Porque ele diz que quando o mendigo que era ajudado por Deus morre, vem uma comitiva. A Bíblia diz que quando o pecador se arrepende, é o quê? Fecha no céu. Mas quando um salvo, um justo morre, a Bíblia diz que o Senhor tem prazer na morte dos seus santos. E aí, então ele manda o quê? Uma comitiva de anjos. Para te recepcionar. E para dizer para você é ajudado por Deus. É ajudado por Deus. Deus está te ajudando. Deus está te sustentando. Deus está te abençoando. Deus está operando na tua vida, na tua história, na tua casa. Deus está te ajudando. Você é ajudado por Deus. E essa ajuda chegou. Labaraçai não somente na terra, mas também chegou no céu. Porque ele traz uma comitiva de anjos para poder te recepcionar. Entendeu o mistério? Todo mundo vai passar pela morte na terra, mas nem todo mundo vai ser reconhecido no céu. Este nome na terra, ele tinha nome e reconhecimento na terra. Ele no céu, ele tinha nome na terra. Ele pode não ter reconhecimento aqui, mas tinha lá. Aleluia. Você pode não ser reconhecido. Oh, maravilha. Você pode ser só um mendigo aqui. Você pode ser só um pedinte aqui. Mas se o teu nome estiver escrito lá, tem uma comitiva de anjo que vai te recepcionar. Não adianta, irmãos. Coisa O linda. que aconteceu? A morte do justo é um grande acontecimento. A morte de quem é justificado pelo sangue do Cordeiro
outdoor, a mídia vai anunciar que um homem da 24 de maio se tornou presidente da República. Então vai ser noticiado, não somente nas mídias nacionais, mas nas internacionais. Então é assim, o justo está sendo anunciado lá em cima. O justo está sendo anunciado lá em cima. É um grande acontecimento. Maravilha. A Bíblia diz que há festa no céu, já falei. Mas também há prazer na morte dos santos. Os anjos levou Lázaro para o seio de Abraão, lugar de descanso. Porém, só diz que o rico fora sepultado e no Hades já estava em sofrimento. Vou contar uma coisa para os irmãos aqui, eu já falei isso, e eu senti de Deus falar. Há muito tempo atrás, nós tínhamos uma consagração na nossa casa lá. O pastor André, o bispo Luiz já esteve lá, os irmãos também já foram. E eu lembro que, uma vez, a irmã da minha falecida esposa estava lá chorando, lamentando, porque a sua tia havia morrido. Essa mulher, ela participou de todos os cultos de festas que nós fizemos lá. Quando fazíamos aniversário, nós fazíamos uma festinha, um culto de ação de graça. As crianças faziam aniversário, a gente fazia uma festinha de ação de graça. E ela sempre era convidada a estar presente, porque era da família. Um belo dia, ela teve um derrame, um AVC, mas por carga d'água ela não ficou paralítica de tudo, ela teve só uma dormência na boca e melhorou. Passado tempo depois, ela teve um outro AVC. Dessa vez ela ficou com uma pequena sequela. E a sobrinha dela, a Vera, que estava lá chorando, falou para ela de Jesus. E ela um dia virou para a amiga dela, essas amigas que vêm batendo papinho, que gostam de uma conversa piada. Ela virou para a amiga e falou assim: eles estão querendo empurrar um Jesus de goela abaixo. Ela falou isso. Eles estão querendo me enfiar um Jesus de goela abaixo. Passado um tempo depois, ela teve o terceiro derrame. E dessa vez, ela ficou toda ela paralisada. E ela não conseguia nem mexer a boca direito. E quando ela ia beber água, a água não conseguia passar pela goela dela. E ela veio a falecer. Foi uma tristeza muito grande para nós, porque era a morte de uma pessoa querida nossa. Passados dias depois, nós fizemos um culto lá em casa. E a sobrinha dela estava chorando, chorava. Aí Deus levantou um profeta. Deus levantou um profeta. E o Senhor falava para ela assim: aquela pela qual você sente saudades, eu digo assim para ti: eu dei oportunidades, e não foram poucas, foram muitas, mas em todas ela me rejeitou, e hoje ela jaz em sofrimento. O terror caiu dentro da minha casa. O terror caiu dentro da minha casa, porque eu nunca tinha ouvido uma profecia daquela envergadura. Eu dei oportunidade, e em todas ela me rejeitou. E hoje, você morreu, já está em sofrimento. Jesus, ele traz essa palavra para nós aqui nessa manhã. E quando o rico morreu, ele já estava em lugares diferentes. Ele já estava em lugares diferentes. O destino foi diferente. O mendigo foi para o seio e o rico foi para o Hades.
lugar de tormento. Existe uma separação e o destino já é determinado na hora da morte. A oportunidade é agora. Porque depois que fechar os olhos e sair dessa dimensão para outra, não adianta mais. Porque a Bíblia diz aqui que Lázaro estava gozando da vida eterna e o outro já estava em sofrimento. Não sou eu que estou falando, não. Não estou colocando medo em ninguém aqui, não. É a palavra de Deus. Eu sou só representante daquele que me chamou para representar ele aqui. A decisão de viver sob o senhorio de Cristo é agora. Não adianta decidir depois. Não adianta. Existe um grande abismo. Versículo 26 vai falar. Existe uma separação. Porque quando ele estava lá, ele dizia: eu estou aqui em tormento, estou com sede. Pede para Lázaro, Abraão pede para Lázaro molhar a pontinha do dedo. Ele só queria um coisinho de água assim. O que é isso aqui? Você já percebeu? Essa gotinha aqui dá para saciar a sede? Não dá. Ele só queria um pouquinho dessa água para saciar a sede dele lá. E Abraão falou assim, ó, mesmo se você quiser vir para cá e ele quiser ir para aí, não tem como. Porque são dimensões diferentes, é um abismo dele. Não adianta você querer ajuda lá. Porque lá vai só esperar o juízo final. A decisão de viver com o senhorio aqui. A quarta coisa que eu vejo aqui, não é a consciência, ela não é tirada. Você sabe que está no inferno. Você sabe que está no céu. Você pode não lembrar das coisas do mundo, mas a tua consciência sabe que você está num lugar de descanso e você sabe que vai estar num lugar de tormento. A consciência não é perdida. Ele sabe porque está passando tudo aquilo e não existe mais solução. Está condenado. Agora, o juiz conhece a tua história. Não adianta ele querer te defender lá, porque ele já conhece a tua história. Ele já vai ver o martelo, já está condenado. Não adianta tu querer pegar um outro advogado, porque não vai resolver. Porque o advogado que advogou a tua causa primeira, ele te absolveu de toda a tua condenação. Só que agora, esse advogado é juiz. E ele já conhece a tua conversinha fiada. Não adianta, não vai se tornar indesculpável diante dele. Eu estou falando isso com muita propriedade, com muito temor de Deus. Porque quando eu aceitei Jesus, eu ouvi uma palavra, e a palavra dizia: Deus te deu a oportunidade de estar aqui. E eu lembro que foi em cima de uma ilustração que eu vivi isso. O homem entrou na igreja, sentou lá atrás, o pastor chegou para ele e falou assim: Deus manda te dizer que tu veio aqui hoje e ele está te dando a última oportunidade. E esse homem falou assim: não, amanhã eu vou ter. Porque está pensando amanhã, porque é egocêntrico, é egoísta. Está pensando no amanhã. Ele falou: não, tu não pode sair daqui sem receber Jesus como seu Salvador. Eita glória. Aí ele sai. E quando ele sai, ele é atropelado Meu Deus. por um caminhão. Eu fui ao culto. A mãe dos meus filhos já era crente. A mãe dela me pediu para eu acompanhar. E eu fui. E quando eu cheguei lá, eu estou lá. Ainda era pagodeiro, acreditava tudo da capoeira, gostava do movimento, era lisinho. Lembra? Eu era do gostava do. Entrei lá. Aí, o pastor está pregando. O que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Pastor falecido André Sarmento, hoje está na glória. E ele disse: Deus te trouxe aqui, não era plano por mim. Por bem. Agora já está aqui. Maravilha. Aleluia. E ele falou assim: não era para tu vir, mas tu veio. Deus está dizendo para você hoje Oh, glória. que não era plano de você vir, mas você veio. Maravilha. Era a sua. Oh, aleluia.
você, é a última Oh, oportunidade. maravilha, Jesus. Não saia daqui do mesmo jeito que tu entrou. Deus. Aí a Bíblia diz, aí a história diz, quando eu ouvi aquela mensagem, aquilo veio como um impacto. E eu vi, eu rejeitando aquele convite, saindo pela porta da igreja. E a pessoa que estava debaixo do caminhão era eu. Eu chorei. Chorei. Eu senti alguém, como se alguém me ajudasse. Sabe quando Deus te ajuda? Aleluia. Sabe quando Deus está dizendo assim para você, se eu te trouxe Oh, aqui glória, hoje, glória, glória. porque eu quero te ajudar. Oh, maravilha. Tem gente orando por você. A tua mãe ora por você. Os teus irmãos oram por você. Sai. Então não sai daquele jeito que tu entrou. Eu senti alto, pastor André, levantando a minha mão. Aí, a pessoa que estava comigo lá falou assim, Serra, o que está acontecendo? Eu falei, não sei, estou chorando. Fui lá na frente. A partir daquele dia minha vida mudou. Sabe por quê? Porque eu não rejeitei o convite dele. Eu não rejeitei o convite dele. Ele falou assim, eu estou te ajudando. A mensagem está sendo pregada. Manda alguém lá. Manda alguém avisar. Ele tem Moisés. E ele tem os profetas. Ele tem a palavra. E tem um profeta falando. A palavra está dizendo. E eu estou pregando. Estou falando para você. Eles têm Moisés. Que lição podemos tirar disso aqui? Eu quero concluir. Não existe nada de valor neste mundo que possamos trocar pela salvação em Cristo. Teu carro, teu dinheiro, tudo que você tem de valor, nem tão pouco a sua família, vale mais do que Cristo. Aleluia. O dinheiro não pode ser o seu, o nosso Senhor. A proposta dessa parábola era chamar a atenção àqueles que vivem uma vida ateia da riqueza e da justiça, para o arrependimento e ajudar os outros com aquilo que tem. O que Jesus está dizendo assim, vocês só querem para vocês, mas vocês veem pessoas necessitadas e podem ajudar e não ajudam. 1 Timóteo 5,8 eu encerro aqui. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente de sua família, negou a fé e é pior do que um descrente. Duas palavras apontam para uma vida de infidelidade e de irresponsabilidade no trato com o dinheiro, bem como com amor a ele. Deus vai abençoar muita gente aqui, irmãos. E eu creio que eu serei uma delas. Aleluia. Deus vai prosperar muitas pessoas aqui. Maravilha. Mas Deus está falando para você assim, quando Ele te colocar lá em cima, não esquece daqueles que estão aqui embaixo. Não esquece daqueles que estão à sua porta. Não aqueles que só querem, desejam comer da migalha que cai da tua mesa. Amém? Amém.